A Guerra de Canudos ocorreu no Arraial de Canudos, no sertão da Bahia, entre 1896 e 1897. O local era liderado por Antônio Conselheiro e havia se transformado num polo de atração para as populações marginalizadas do Nordeste. Basicamente, foi um arraial construído bem no meio do sertão, para onde os indivíduos podiam fugir se eles estivessem simplesmente sem condições de viver. Marginalizados pelas cobranças de imposto, pelos abusos do poder local, pelos abusos dos grandes latifundiários, lembrando que a nossa república inicial foi marcada pelo coronelismo, que é uma extensão dos grandes barões que haviam no Brasil. Então, você tem aí uma realidade dura de desespero social, de marginalização de indivíduos que acabam vendo num local específico e num grande profeta, que foi o Antônio Conselheiro, uma maneira de fugir daquela realidade dura e encontrar uma condição melhor de vida. O Arraial de Canudos era formado por moradores que fugiam da extrema miséria em que viviam no sertão nordestino. Em pouco tempo, o lugar reuniu 25 mil pessoas, constituindo, segundo os latifundiários, em foco de monarquistas que desejavam derrubar a recém-instaurada república. No entanto, os sertanejos apenas se dirigiam ao local em busca de melhores condições de vida. É preciso lembrar que a mudança de regime político não significou mudanças significativas na economia do país. A estrutura econômica do Brasil funcionava com base no latifúndio, onde predominava a monocultura e a exploração da mão de obra que vivia na miséria. Então você tem um povo que subexistia, que não tinha condições mínimas de se sustentar, sendo acusado de monarquistas, ou seja, de defenderem o antigo regime. O que se sabe é que provavelmente um ou outro indivíduo acabava vendo no antigo regime, ou seja, uma volta ao passado, uma solução, visto que eles estavam em situação de miséria completa. Mas, de longe, não era um movimento monarquista, por assim dizer. Era um grupo de pessoas insatisfeitos com a realidade em que estavam inseridos. Sem dúvida, uma das figuras mais icônicas do movimento é o Antônio Conselheiro, o suposto líder profeta do movimento. Por volta de 1893, reuniu-se no Arraial de Canudos, às margens do rio Vaza Barris, na Bahia, um grupo de fiéis seguidores de Antônio Conselheiro. Este era um beato nascido no Ceará que pregava a salvação da alma para quem o seguisse. Os beatos ou conselheiros caminhavam pelo sertão pregando uma forma de catolicismo popular e eram seguidos por dezenas de fiéis. Por isso também eram vistos como ameaça pela Igreja Católica. Depois de peregrinar pelos sertões de Pernambuco e Sergipe, Conselheiro andou pelo interior da Bahia e se instalou em Canudos. Neste lugar, ergueram a cidade santa de Belo Monte, que se transformou num refúgio para os miseráveis da região. Como a gente viu, o número bem grande de miseráveis na região, juntando aí em torno de 25 mil pessoas, E o livro de Euclides da Cunha, Os Sertões, vai retratar esse conflito peculiar da nossa história. Você tem aí figuras icônicas como o próprio Antônio Conselheiro, mas você tem também um mundo que o Rio de Janeiro desconhecia, o Sudeste, para ser mais específico. Moradores de Rio e São Paulo não faziam ideia daquela realidade. E esse choque de realidades vai deixar o nosso autor, o Euclides da Cunha, completamente absorto naquela realidade. Então, você tem aí uma obra complexa, uma obra cheia de pegadas antropológicas, um pouco de determinismo também, porque era um pouco da prática da época, descrever de uma maneira muito distante aquela realidade. Então, ainda não é um regionalismo que analisa com tanta profundidade assim, porque fica ainda nos estereótipos deterministas das personagens, daquele povo que lá vivia, mas não com menos valor, visto que o Euclides da Cunha separa o livro em 3 partes importantes para tratar de maneira bem minuciosa do assunto. Tais partes são a terra, o homem e a luta. Na primeira parte do livro, A Terra, você tem a descrição do ambiente do sertão e da seca. Você tem aqui, na verdade, um olhar de curiosidade, daquela realidade tida como pitoresca, de um sertão agreste, inóspito, que não permitia a vida com o mínimo de qualidade. Ele traz muitos conhecimentos de geologia e geografia para sua obra, fazendo descrições, às vezes, minuciosas daquele relevo, bem diferente do resto do Brasil,
e mostrando, inclusive com mapas e organizações cartográficas, aquele que foi o cenário do grande conflito. Na segunda parte, o homem, ele descreve o homem, a vida e os costumes desse sertanejo. Aqui que o determinismo bate muito forte. Ele vai imaginar um indivíduo fadado a seguir aquela realidade imposta pelo contexto em que está inserido. Um homem que muitas vezes vai ser descrito pelo autor como forte como ervas daninhas, ou seja, que cresce de maneira desenfreada, sem organização. Essas são palavras que o próprio autor chega a usar no seu livro. Por fim, a descrição da luta, né? A Guerra de Canudos. É nessa guerra que ele vai mostrar um certo olhar crítico ao exército republicano. Ele vai descrever como um verdadeiro genocídio o evento que ficou conhecido como uma Guerra de Canudos, quando, na verdade, foi um massacre do exército com armas e canhões frente àquele bando de sertanejos mal vestido e muitas vezes jovens, crianças e velhos sem condições nenhuma de fazer frente a um exército. A obra chocou a população do Sudeste de sua época, todos ficaram bem abismados porque se sentiram imersos naquele conflito com essa grande obra que foi a obra do Euclides, que, como eu disse lá no início, foi traduzida para outros idiomas e se tornou uma obra de relevância aí na literatura internacional. Beleza? Normalmente, quando cai no vestibular, Euclides da Cunha vai cair sempre uma abordagem do livro Os Sertões. Então, eu acho que a gente pode parar por aqui, que já foi o suficiente para você se dar bem aí na sua prova. Valeu, galera! Um grande abraço, a gente se vê numa próxima videoaula. Até lá!